Vamos refletir juntos. Olá pessoal, boa noite meus amigos. Eu tinha marcado para a gente fazer uma live, mas infelizmente eu ainda não estou conseguindo fazer live. Eu prefiro deixar os vídeos gravados e me sinto um pouco mais segura. Quem me acompanha durante esses últimos 3 anos sabe que eu não venho mais fazendo live, eu não entro ao vivo. Às vezes eu deixo um vídeo gravado, muito raro, sobre algumas reflexões que nós devemos fazer. Antes nós fazíamos live, né? Desde 2014 nós fizemos live até 2021, 2022 fizemos muitas lives. Mas no momento eu não estou preparada para voltar a elas. Mas de qualquer forma, eu, como cidadã, não é? E como uma pessoa que acredita ainda na humanidade, eu gosto sempre de deixar uma reflexão. E eu até brinquei que hoje essa live ela é totalmente inspirada no canal do Beto Ribeiro. Absolutamente inspirada. Por quê? Não só porque eu acompanho e eu assisto o Beto Ribeiro, mas porque também o Beto Ribeiro acabou deixando dois amei no meu canal, né? 2 amei um comentário meu. Então eu vi que ainda eu consigo falar bem sobre o assunto que eu trabalho, o assunto que eu domino. O canal do Beto Ribeiro é um canal de crimes, não é? Que crime é esse? E com crimes que eu trabalho, ou menos trabalhava. E de tanto assistir, eu criei coragem e deixei um comentário. E ele curtiu, o canal curte, mas depois tem uma curtida particular dele. E eu fiquei muito feliz. E em um outro vídeo eu também criei coragem e também fiz uma colocação com relação ao caso. E mais uma vez o próprio Beto deixou um amei. Isso para mim é muito importante. Um canal de 2 milhões, não é, de seguidores, e não só 2 milhões de seguidores, mas um canal em que tem a doutora Rosângela Monteiro como perita criminal, não é qualquer canal. Um canal que tem o Ulisses Campbell, meu Deus, mega jornalista, não é? Que todos esses crimes absurdos que nós vimos acontecer no país, ele quem comenta, ele muito amigo do Beto, não é? E o Dr. Carlos, que é um fofo, cheio de joga-beijo, não é? Mas que entende muito de psicologia, entende muito de crime. Então, quando você faz um comentário em um canal desse, com pessoas que entendem muito do que falam, e você recebe lá assim um amei, você cria coragem e fala, pera lá, vou falar também. E eu gostaria de ter feito a live, mas eu deixei uma reflexão para vocês na postagem. Eu coloquei para vocês na postagem o seguinte, vou ler. E, como eu disse, totalmente inspirada no Beto, porque ele que diz isso, né? Eu amo quando ele chega e fala assim, direto da Avenida Paulista, de um dos endereços mais conhecidos da capital, me explica o programa e aí ele senta e fala, Beto Ribeiro, que crime é esse? Então eu vou dizer, Andréia, não é? Aqui, tua amiga de Instagram, tua amiga de vida, tua amiga de canal. E eu te pergunto, que culpa é essa? Eu deixei aqui para vocês estão preparados para essa reflexão? Porque se o teu mundo estiver maravilhoso, se você não estiver sentindo que as coisas não estão fáceis, que os crimes estão sendo cada dia mais frequentes, que as atrocidades estão piorando cada dia mais, que parece que nós estamos vivendo no caos total, não assista esse vídeo, porque esse vídeo não é para você, porque eu vou destruir teu paraíso.
E aí, então, eu coloquei um texto, né? E vou fazer igual o Beto. Sabe por que eu passei a acompanhar o Beto? Porque eu amo. Ele usa caderninho, igual a mim. E antes eu ficava decorando tudo assim e não usava. E ele usa, ele lê o apontamento dele, ele volta para a câmera, aí o gatinho passa e ele fala. Independente de ser um assunto muito sério, que são esses crimes horrendos, não é? Que estão acontecendo, você não precisa falar dele como se fosse uma estátua, não é? Grega, não é? Estivesse lá num panteão, não. Você pode, óbvio, ser um ser humano normal, que é o que o mundo precisa. E eu deixei uma observação para vocês que é do café. Aliás, eu amava também assistir Café Filosófico. Faz muito tempo que eu não assisto TV. Mas no Café Filosófico, o Flávio, ele fez uma análise sobre o livro Crime e Castigo. E esse trecho que eu deixei aqui anotado para vocês é a análise do Flávio. E é isso que eu quero analisar com vocês. Vamos lá. Se você não leu, eu vou ler. Como funcionário zeloso, o burocrata apenas cumpria ordens de modo eficiente. Ele se via como um parafuso em meio a uma engrenagem altamente complexa, cuja totalidade, a bem dizer, lhe escapava. Eichmann bem podia saber o que acontecia no fim do processo, mas, como sua atividade imediata não envolvia a morte de quaisquer seres humanos, afinal de contas, não é? Ele lidava com planilhas e relatórios, o funcionário chegou a afirmar, em meio a seu julgamento em Jerusalém, no início da década de 60, que sequer antissemita ele era. Representante arquetípico do processo de alienação social e ética, que aparta, melhor, não é? Como ele colocou entre parênteses, exime o crime de culpa. Por isso que eu te perguntei, que culpa é essa? Eu não tenho culpa. Eichmann pode ter sido um descendente mais moderno de Raskolnikov, já que o burocrata nazista jamais precisou ouvir o choro, o ranger de dentes de suas vítimas, que, na verdade, pareciam ceifadas por um mecanismo impessoal que ele não vislumbrava e não compreendia como um todo. E aí eu te pergunto, que culpa é essa? Será que o ser humano mudou? E é essa reflexão que eu quero deixar para você. Nós temos aqui uma reflexão de Dostoiévski, né, do livro de Dostoiévski. E também o Flávio usou, não é, o exemplo do julgamento de um nazista na corte de Jerusalém em 1960, onde ele dizia que culpa ele tinha. Ele simplesmente trabalhava com os arquivos, com as fichas, com os cadastros. Ele via aquelas pessoas, ele tinha os nomes daquelas pessoas. E assim, ele podia até saber o que ia acontecer com aquelas pessoas, mas meio que de uma forma, eu não faço ideia. Eu não tenho culpa. Não fui eu quem fiz. E aí, a minha pergunta é exatamente essa. Hoje, você acha que a sociedade mudou? Hoje você pensa que o ser humano ele está mais ético? Você pensa que o ser humano está mais honrado? É uma pergunta. Eu tenho para mim que não. Mas cada um tem a sua resposta. Por isso é filosofia, não é? Vamos filosofar. Você acha que uma pessoa que não presenciou um crime, mas que existem todas as provas
cabais de que o crime existiu. E essa pessoa afirma categoricamente que é impossível esse crime ter existido, mesmo essa pessoa fazendo o trabalho burocrático do órgão, da instituição, do local onde o crime ocorreu. Você acha que a humanidade mudou? Eu simplesmente preenchia cadastros. Eu simplesmente fazia faxina. Eu simplesmente arrumava a biblioteca. Eu simplesmente consertava o computador. Eu não acredito, de forma alguma esse crime pode ter acontecido. Será que você não faz parte da máquina de extermínio? Afinal de contas, o nosso amigo aqui, julgado no Tribunal de Jerusalém em 1960, ele não via os campos de concentração. Ele não via os nazistas matando os judeus nas câmaras de gás. Mas ele preenchia os cadastros. Ele sabia o que acontecia, mas ele não colocava a mão dele. E aí eu te pergunto, quando o Beto fala, e agora volto de novo pro Beto Ribeiro, eu falo assim, André, põe esse vídeo no meu canal, né? Não precisa ficar no teu. Quando ele diz assim, gente, quer dizer, como que você não sabe? Como que você não viu? Como que você não imaginou? Como que você não suspeitou? Você não raciocina? Quer dizer, o interessante do ser humano, o maravilhoso do ser humano é o raciocínio. Por mais que nós usemos no máximo 8% do nosso cérebro, não é? Para poder entender as coisas, o ser humano raciocina. Quando nós temos um crime, esse crime tem que ter provas. Quando nós reunimos as provas e nós temos um cadáver ou nós temos uma vítima, esse crime existiu. Se eu não vi com os meus olhos, mas diante de algumas situações no local que eu estava, pode ser que aconteceu. Porque eu viro e falo assim, não tem culpa nenhuma, de jeito nenhum isso pode ter acontecido, porque o ser humano perdeu totalmente a noção de honra. Ética, eles não têm ideia do que seja. Culpa, muito menos. Só que você tem que pensar um pouco além disso. Você tem que pensar quando este crime bater na tua porta. Sabe por quê? Quanto mais a sociedade aceita e encobre, mais força ela dá ao criminoso. Na Câmara dos Deputados, eles dizem que não pode existir crime sem punição. O crime tem que ter punição, porque se o crime não tiver punição, o criminoso vai se sentir mais encorajado a praticar esse crime, com toda certeza. E eles criam muitas leis. Eles criam um arcabouço jurídico gigantesco para tentar suprimir crimes e impedir que atrocidades aconteçam. Mas, infelizmente, nós ainda temos em tribunais pessoas dizendo: mas eu só preenchi o formulário. Que culpa é essa que você acha que não tem? Vamos pensar?